Então vamos lá, uma boa noite para vocês, sejam bem-vindos a setembro, né? A nova disciplina. Como que foram de prova? Donei, conseguiu fazer? Eu acho que foi mais ou menos. Já conseguiu ver as respostas de certo e errado, Kate? Oi? Já conseguiu ver as respostas? Porque agora, quando você entra no portal, você vai lá em resultado da prova, já tem quantas você acertou e quantas você errou. Eu não vi, não entrei lá para me ver. Uhum. Então, a hora que você quiser, você entra lá e já vai dizer ali quantas que você acertou e quantas que você errou. Você achou que estava difícil? Ai, tava mais ou menos. Na verdade, Porque ela tem. eu tava meio perdida ainda. Mas acho que sim. Aham. Sim, daí você vai pegando o jeitinho ali, né? A única questão é que tem que prestar atenção nas questões, né? Que às vezes uma palavrinha já tira o sentido ali da pergunta, né? Ah, sim, Mas depois agora na próxima você já sabe como funciona, vai ficar mais fácil. Ah, sim. Uhum. Semana que vem já sai as notas das médias todas daí. Que bom. Donei, tá escutando? Oi, Fez a quer saber a verdade ou não? Não fez? Fui muito mal, homem. Sério, cara? Acertei só umas 6 questões, tava muito difícil. Era muito conteúdo, professor. Meu Deus do céu. Mas você mandou o momento review, né? Mandei tudo. Fiz a prova Então, assim, certinho. porque a participação e o momento review ali, ele vai tirar 4 pontos. Então, mais a nota da prova, talvez fique com média, tá? É. Vamos ver Beleza, que vem. se Deus quiser, sim. Vai dar certo. Então, vamos lá, né? Então, a disciplina deste mês é de gestão de transportes e riscos, né? É interessante, né? Primeiro, porque a gente vai conceituar e agora tirar umas dúvidas e umas curiosidades para vocês. Ele já entra agora nessas matérias mais técnicas, né, do curso de vocês. Então, o quarto semestre em diante são sempre matérias direcionadas especificamente para a logística, né? Mais técnico agora que vocês vão ter. O Dunê, você trabalhando com caminhão ou não? Sim, trabalho. Trabalho, né? Então, tá Sim. dentro da tua área, né? Tá Bem dentro da área. E você vai nos ajudar aí com algumas questões, né? Então, vamos lá, deixa eu começar. Então, a gente vai ver que nessa primeira semana são questões básicas, né? Os tipos de transporte, né? Diferentes modais, né? As diferentes diversidade de transporte, como que isso está no Brasil, e já indo para aquela vertente que tudo a questão de sustentável, né? O que vai mudar nos próximos anos, né? Nessa questão de ser sustentável, já dando um spoiler, né? Vamos conversar já com o Donei aí para eles explicar para nós, porque assim, os caminhões são todos diesel, né? O diesel vem do petróleo, o pneu dos caminhões é do petróleo, né? Mas é uma questão, um recurso que é finito, né? Que ele não se renova, né? Então, o que vai ser nos próximos anos, assim que acabar o petróleo? Como que vai ficar os caminhões? Já pensou nisso, Donei? Sei lá, né? Vai ter que modificar muito, né, professor? Tá se mudando agora no mercado para caminhão elétrico, né? Isso, Ou essa é a uma das gás também. opções. Isso. Isso. É uma das opções que a gente vai conversar na unidade 4 ali, que é essa questão, o que está tendo no mundo já sobre isso, né? A gás já tá tendo. A gás já tem uma porção, não. Já tem? O caminhão mesmo? Já tem. Aham. O rendimento é o mesmo? A princípio, por enquanto, não deu muito problema, assim, porque é novo, né, ainda. Vamos ver a Sim. partir quando for sendo usado mais, que vai ter Qual é a marca modificado. que já lançou a gás? A Mercedes. A Mercedes. Isso, Eles também têm um elétrico, né? isso. Então, vamos lá conceituar, né? Primeira questão, assim, quais são os modelos, né? Conceitos básicos de transporte, né? Então, que a contratação de frete seja rodoviário ou marítimo, né? Então, sempre tem custos, né, nos meios de transporte. Dentro desse transporte, da questão de custo fixo,
eles são influenciados pela quilometragem rodada, mesmo se o caminhão estiver parado, ele tem um custo, e, por exemplo, assim, igual, o caminhão é seu ou é de uma empresa, dona aí? Vamos usar você de exemplo. Transportador. Transportadora, né? Mas, então, por exemplo, uma troca de pneu, cada pneu está mais ou menos 3 mil, né? Os dianteiros, sim. Pois é, e os traseiros mais, Não, os traseiros é menos, é em torno de 1.500 por aí. 1.500, mas vai para trocar um jogo aí no caminhão inteiro, vai quase 12, 15 mil, né? Ou mais, né? Ou mais, né? Isso dependendo do quanto que roda no ano, às vezes precisa fazer até 2, 3 trocas no ano, né? Então isso vai tudo por custo fixo, né? Que a gente está colocando ali. O que aguenta é a nacional, né? Aguenta o ano. A importada não chega. Chega a 6 meses ou não? Chega. Então é um custo bem alto de manter, né? Então, como é nessa questão, e daí entra o salário, a manutenção, a depreciação dos veículos, né? Então, muitas empresas, eles requerem de transportadoras, assim, por exemplo, aqui da Rigiesa, eu sei que a cada caminhões não pode ter mais que 5 anos, né? Eles têm uma cláusula no contrato que tem que ser caminhões novos para fazer o transporte, né? Então, fora o seguro do veículo, que é caro, né? Do equipamento, responsabilidade civil e tudo mais que ocorre, né? Então, isso entra tudo na questão dos custos fixos. Os variáveis são as outras questões, que seja ela da distância para percorrer com o caminhão, por exemplo, peça, o combustível, manutenção, óleo, pedágios, né? Que agora o valor é alto por todo o Brasil, dependendo da carga aí, já influencia muito no preço do frete. Nós temos ainda por cima, no conceito, numa questão de transporte, custos diretos, que é o exemplo do combustível, né? E só esse mês a gente já teve 3 aumentos do combustível. Então, se você planejar por um ano, você ainda tem que colocar isso daí de quanto mais ou menos que vai aumentar o combustível, tem que jogar uma porcentagem. Né? E os indiretos também, né? Que é toda a questão da empresa, de manutenção do escritório da empresa. Quais são os tipos de transporte? Primeiramente, é o caminhão lá do Doneiro em cima já. Ver se não alterou ainda. Não atualizou para vocês. Agora apareceu. Então, os diferentes modais de transporte, né? É esse que Kate está nos ouvindo também? Está tranquilo o som? Agora eu escutei. Agora sim, é que ele estava dando umas cortadinhas. Cortadinha, é questão da internet mesmo, né? Que às vezes ele corta ali, né? Vou tentar falar mais devagar para ver se não corta também. Vocês vão avisando, ó, não estou escutando, não está legal, vocês vão avisando aí. Vamos lá, então. Primeiro, que o principal meio modal no meio de transporte é o rodoviário, né? Que é o mais utilizado no Brasil, responsável por 75% da distribuição da produção do Brasil. Ela de insumos, indústria, comércio, todas essas questões. Segundo, veio o ferroviário, né, que ele teve uma expansão, mas ele não atende todo o Brasil, né, de cargas de grandes volumes, que um trem consegue levar até 200 containers, por exemplo, né, numa viagem só. Ele equivale já a 200 caminhões, né? Só que daí precisa, né, como ele não está interligado, ele precisa de meios de interligação, né? Então, com outras questões, por exemplo, rodoviário, um barco, alguma coisa assim que possa pegar essa carga. Né? O transporte aéreo é muito caro, né? Por mais que ele seja rápido e que ele possa atingir longas distâncias, né? Mas ele tem um custo muito mais alto, né? E tem alguns limites sobre volumes, né? Então, quantidade, peso e transporte. Ainda nós temos alguns outros, né, que são caracterizados como aquaviário.
Então, o aquaviário também, para percorrer grandes distâncias, ele é muito utilizado as hidrovias do norte, e tem uma hidrovia aqui na região do Rio Grande do Sul, da Lagoa dos Patos, né? Você já ouviu falar em duto viário, pessoal? Daniele, seja bem-vinda, Daniele. Está nos escutando? Tem que abrir o microfone, Daniele. Fala com a gente. Kate, já viu algum duto viário? Nunca vi. Vamos dar um exemplo. Ele é muito utilizado, nós temos ali perto de Curitiba, ou aqui nas praias, que ele leva, o mais utilizado é a descarga de petróleo dos navios até a questão da terra ali. Então, São Francisco tem oleodutos, né? Ele é mais usado nesse estilo no Brasil, né? Em Na região de outros... Salvador e Camaçari Diga, também. Donei. Na região de Salvador, a Camaçari tem muito ali também. Isso, porque Camaçari, ele tem um polo petrolífero, né? Isso. Tem uma região ali que é a petrolífera, né? Que eles têm onde que eles fazem o beneficiamento do petróleo, né? Tem muito duto ali. Uhum. Aqui no Brasil, assim, ele é mais utilizado mesmo para óleo, para petróleo, eles têm para levar de um lugar para o outro, né? Já em outros países, ele já é utilizado até para mandar material de um lugar para o outro, né? Aqui no Brasil, que é mais ainda, a gente tem, porque ele também tem um custo alto, assim, né, para implantação, né? O que nós temos bastante, né? Por exemplo, Santa Catarina aqui, Paraná, aqui também é a questão do gás, né? Então, levar produtos, né? E para atender as indústrias, ele não chegou aqui em Canoinhas, mas chegou até a Mafra, o duto de gás, né? Que vai direto para as empresas. Já vai atualizar um gráfico para vocês aparecendo ali. Então, só para dar uma dimensão de como que é a questão dos transportes no Brasil em 2016 e 2018, né? Então, interessante ali que agora com um apoio maior ali e abrindo novas linhas de ramais ferroviário, ele aumentou. Ó. Em 2016, nós éramos a 62,8, era a questão todo o transporte nosso efetuado pelo rodoviário, né, por caminhões e etc. Já em 2018 baixou para 60% e aumentou a utilização de trem, né, e de navios para levar o material no Brasil, né. Diminuiu o aéreo, né, o duto viário diminuiu, né, e o aéreo ainda ficou com o mesmo valor que não está ali marcado, que é pouco utilizado pela dimensão do Brasil, pela produção, ele é muito pouco utilizado, né, mas aumentou o trem e aumentou o navio ali. Tanto que agora está saindo uma nova linha que eles estão fazendo agora aqui de trem. Né? Então, vamos lá, um histórico um pouquinho para a gente falar como que foi no Brasil. Né? O Brasil tem 1,72 milhões de quilômetros. Então, é muita estrada, né? Só que só 12,3 são pavimentadas. Né? Então, ela tem a quarta maior malha rodoviária do mundo. E você está onde, Donei? Que cidade? Eu tô em Pacajus, aqui na Rigesa. Pacajus, mas no Ceará, né? Isso. Isso, mas o interiorzão aí, não sei se você já chegou a conhecer, ainda é estrada de chão, né? Tem a BR, mas as outras... Tem muita estrada mapeada que é estadual, é chão ainda. Uhum. É chão, né? Mato Grosso também tem assim, eu já fui muito para o Maranhão ali também, Ceará, Amapá, Piauí, né? Então, a divisa entre Maranhão e Piauí é estrada de chão ainda. Não é poucas, né? A Transamazônica agora, que estão tentando terminar também, né? Mas muitas É mais estradas ainda, como você falou, está mapeado, mas ainda é de chão, né? isso. É mais a região do Amapá, do Pará lá, do Maranhão, Santarém, que os lados lá, a maioria é tudo é chão. É.
Por isso eu disse, ó, aí daí corresponde que a nossa informação ali, né? Só 12% no Brasil é pavimentado. Então, começaram a ser feitas as primeiras estradas no século XIX, né? E depois depois da Segunda Guerra Mundial, ali que começou o desenvolvimento, e daí que foi no governo Vargas que surgiu o famoso Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, DNR, né? Daí que começou a produção maior, veio as empresas automobilísticas de fora, começaram a montar em Minas Gerais, São Paulo, e começaram a fazer maior número de carros e caminhões, foi a produção nacional aqui, né? Então, até 50, ainda ele era bem, não tinha, a maioria dos carros eram importados ainda, né? Daí, na metade do século 50, começa a industrialização e o Brasil começa a se tornar mais, começaram as estradas em todo lugar, né? A rede se ampliou e começou aquela questão de norte a sul, em todos eles. Depois, teve todo esse aumento, e só que na década de 80 ele começou a parar, né? Por causa de questão de eles fizeram o aumento dos impostos de combustíveis, lubrificantes e tudo mais. Ele teve uma estagnação, deixou de ter um investimento maior em estradas. Só isso aconteceu depois dos anos 90, novamente daí com o aumento. Nós estamos falando assim que é interessante, né, dos trens, né? No setor ferroviário, ele começou a desenvolver o formulário em 1854, muito antes do rodoviário, né? A primeira estrada de ferro foi inaugurada em 1920, que é a Norte e Sul, né? E depois de 40 começou o processo de estagnação. Infelizmente, a crise do petróleo mostrou a necessidade de correção no período de transporte, mas nunca foi investido maior, fortemente nas últimas décadas no trem. Agora que está tendo um capital externo, por exemplo, a América Latina, né, que os de trem agora estão fazendo investimento em questão de transporte. Como eu comentei, né, um trem pode levar 200 caminhões. Então, isso favoreceria muito também a questão do transporte no Brasil. Só que imaginar quantas pessoas dependem economicamente, financeiramente de um caminhão, né? Então, também não tem esse fator, né? Mas o pessoal já está se preocupando, principalmente com essa questão, assim, de até quando vai ter o petróleo, né, por exemplo. Uma curiosidade, né, porque nós, aqui na região, nós tínhamos a estrada de ferro, para quem ainda, Monte Castelo ainda funciona, a estrada de ferro lá, mas a nossa que foi desativada, e ali em 1910, quando ela foi feita, ela atravessava aqui do norte a sul e inaugurou em 1920, e eles terminaram a ferrovia no Rio Grande do Sul. E era uma produção, nós tínhamos tanto esse momento da produção via trem, como pelo rio aqui. O rio Canoinhas era navegável, então erva mate, a produção aqui que era feita da agricultura era levada pelo rio. E o restante, assim, das maiores questões era feita pelo trem, né? Para quem tem parentes, podia perguntar, eles vão contar como era essa história, né? E hoje, que era para ser muito mais desenvolvido com a tecnologia dos trens, tudo, nós não temos mais. Tonei, já foi para o Amazonas? Não fui ainda, fui até na balsa, mas não passei, só levei uma carreta. Aham. Mudando ali, ó, hidrovias, né? Essa foto aí é de lá, ó, do Rio Amazonas. Sim, Os a balsa, né? barcos, é isso. Uhum. Ali também, olha a quantidade de containers que tem ali, né? Eu já estive lá, né? Por exemplo, em Macapá, de um lado para o outro do Rio Amazonas, de uma margem para outra, são 300 quilômetros. Margem de rio. Imagina o tamanho, né, que é aquilo ali. Então, nós temos, por exemplo, para você vai lá em Rio Branco, no Acre, ele não tem como chegar lá, né? Para você ir de um lugar para o outro é barco. 7 dias até Belém, 7 dias até Manaus de barco. Então, todo o transporte é feito dessa maneira. E as hidrovias, assim,
o norte, ele é muito, são muitos rios que existem lá, né? É o maior da América Latina. É o maior. Só que era interessante, né? Porque aqui nós já existia isso também, né? Transporte pelo rio. Mas ele né? Então ele tem, como está colocando ali, né? Nós temos as maiores hidrovias no norte, que é a bacia do Uruguai ali, e a bacia de São Francisco, que atende a região de Minas Gerais, daí a Pernambuco, a Louveira e Sergipe. No Rio Grande também existe no Rio Taquari e Jacuí, Lagoa dos Patos, então de várias cidades lá que o rio é bem largo e que é feita esse transporte via fluvial, né? Depois disso, o único projeto que existiu assim mais complexo foi o Tietê-Paraná, né, no estado de São Paulo. Que era uma obra imensa lá do governo federal, mas a ideia era deixar totalmente navegável, criando vários canais artificiais, como eles estão agora tentando fazer com o Rio São Francisco ali no Nordeste, né? Mas foi feita até uma parte e não foi dado continuidade. Vamos para dutos viários. Então, os dutos viários são aqueles que a gente já começou a comentar, né? A maioria ou é gasoduto, né? Transporte de gases, ou oleodutos, né? Então, esses são os maiores que nós temos aqui no Brasil que são utilizados, né? Existem outros, minérios dutos, carbodutos, oleodutos, mas eles não é tão utilizado aqui no Brasil. O polidutos é interessante, né? Que exemplo, leva água, cerveja ou vinho. Esse é bom, né? Entregar, em vez de uma torneira de água, fazer uma torneira de cerveja. Boa. Esse dava boa, né? Então, olha como curiosidade, né? O maior do já surgiu na década de 50. Merece destaque o oleoduto de São Sebastião a Paulínia. Deixa eu ver, a Angra do Reis, que também é de oleoduto, 125 quilômetros. Paragominas, Barcarena, no Pará, tem 250 quilômetros. Brasil-Bolívia, né? Foi 3.150 quilômetros, que era de gás. São 2.500 são no território brasileiro, né? Que é o maior da América Latina. A maioria é utilizada pela Petrobras, né? Tanto o gás como o óleo, ele o principal que utiliza sempre é uma petrolífera. Como a gente estava comentando, né? Então agora referente ao transporte sustentável, é o que acontece, como nós estávamos comentando já no início ali com o Adonei. O que tem que fazer, né? Uma cidade não será sustentável se a forma que as pessoas deslocam não for. Então, a sustentabilidade significa muito como mobilidade, né? Então, não adianta a gente ter todo mundo ter 2, 3 carros, o trânsito vai parar, né? Então, tem que pensar em opções para atender não só a sociedade, mas os meios de transportes comerciais, questão de estacionamento, redução de impostos. Então, um estímulo maior a carros elétricos e outras tecnologias que serão sustentáveis, né? Então, e principalmente, o objetivo de tudo isso seria também a diminuição da poluição, né? Então, o transporte sustentável ele é regido por 3 questões, né? Combustíveis, né? Então, ele tem que ter uma alternativa viável para que ele seja sustentável. Ele tem que ser seguro, ele tem que ter já uma tecnologia maior, né? E a principal, eficiência energética, né? Seja econômico. Qualquer tipo de tecnologia sustentável, ele vai se basear na questão de ser uma economia, uma eficiência, economia de energia, né? Então, como que vai ser? Dali eu estou dando alguns exemplos práticos existentes aqui, né? Por exemplo, assim, década de 90, Curitiba mudou, eles não quiseram fazer metrô, eles fizeram um planejamento a gente chama assim de metrô de superfícies, aqueles famosos, aqueles ônibus laranja ali que são os minhocão, para quem já viu lá, são quase 3 ônibus emendados um no outro, né? E com aquele estilo de tubo ali que tem como na foto, deixa eu colocar aqui, vamos
colocar. Então, esse modelo aqui, primeiro é o de Curitiba, né? Que é a questão que eles fizeram uma faixa exclusiva para ônibus com pontos de interligação. Então, com uma passagem, você consegue ir a vários destinos ali, passando pelo centro, pelo bairro, só com uma passagem, né? Então, os tubos fizeram essa interligação. E diminuíram o número de ônibus, aumentaram ali, cada ônibus desse leva quase 200 pessoas, né? E faixas exclusivas em toda a cidade, né? Para ficar mais rápido. Então, em vez de fazer todo o investimento de metrô, eles preferiram fazer esse modelo. Agora, esses ônibus já estão sendo elétricos. Se eu não me engano, já tem de 5 a 10 ônibus lá que são elétricos em Curitiba. Uma outra questão também de transporte, que é a bicicleta, né? Então, esse modelo aqui do Itaú, você faz pelo aplicativo, ela fica ali, você chega, tem um número, pelo aplicativo você destrava a bicicleta e entrega num outro ponto. Tem se não me engano, são 2 horas que você pode andar de bicicleta, né? Então, nas grandes cidades, para você ir de um lugar para o outro, que o trânsito é parado, você pega uma bicicleta dessa e vai, né? Por exemplo, eu tenho uma bicicleta elétrica, né? O consumo dela, ela faz 60 quilômetros com uma carga de bateria, né? Então, dá para andar o dia inteiro, chega de noite e recarrega ela. Já é uma opção também, né? O que está no litoral, eles estão utilizando, e até agora nas cidades lá também, aluguel, disponibilizando esses patinetes que são elétricos. Então, é um meio de transporte. Porque a gente pensa que nossas cidades ainda são pequenas, né? Mas nas grandes cidades, para se deslocar de um ponto para o outro, é longe. Por exemplo, São Paulo, para você ir lá do estádio do Corinthians até o estádio do Palmeiras, são quase 100 quilômetros de um ponto ao outro, numa cidade só, né? Então, ali no centro, para você se locomover de carro, ônibus ou qualquer outra coisa, fica bem difícil. Com um patinete desse, você vai tranquilo, né? Rapidinho. Ó, Donei, esse de baixo aqui já é um modelo futurístico, mas já é um modelo de caminhão ou ônibus elétrico, né? Já com tecnologia solar para recarregar as baterias. Então, toda essa parte lateral e em cima ele é de vidro, ali que na verdade são painéis que recarregam as baterias. Esse aqui é o modelo do ônibus, mas tem um modelo de caminhão elétrico também. Talvez esse seja o teu próximo veículo de carga. O que você acha? Estão me escutando? Daniele, Kate? Estão por aí? Eu estou escutando, sim. O que você acha, Kate? O que vai mudar assim na questão de transporte? Qual é a tua cidade? Monte Castelo? Monte Castelo. Já andou de trem aí ou não? Não. Quase um dia, mas não Mas me deu ele passa. coragem. Mas ele passa quase 2 vezes por semana, se eu não me engano, ou não, ou mais até. Ah, se ele passa todos os dias o trem. Todo dia. Os de carga é todo dia, né? Ah, sim, os de carga todo dia. Outro de passeio Ele não vai, passa. Só a Maria Fumaça que veio esse tempo esse, pra cá, mas senão não tem. esse aí ele vai até São Francisco, esse de carga. Ele passa aí e passa por Rio Negrinho, dessa serra, e vai até São Francisco ali, até Porto de Paranaguá, né? Levando a carga. Então, aí que tem um projeto que é a rodovia do Frango, né? Que era para interligar essa ferrovia aí com o oeste de Santa Catarina. Para sair toda aquela carga, Sadia, Perdigão, passar por dentro e ir até o Porto de Paranaguá. Esses que eles estão montando, que é a ferrovia do Frango. Mas está com o trem aí do ladinho e não foi ainda. Não deu coragem de dar uma voltinha de Não trem. deu Era coragem. ainda um dia. De navio já foi. Também não. Então, ó, são Só duas de coisas que você tem que caminhão experimentar mesmo. aí. É que meu irmão é caminhoneiro, né, de caminhão. Já deu uma Sim. viajada. Isso é legal. Isso é bom.
Mas como a gente está comentando, muitas dessas questões ainda, estão mais em evidência em cidades grandes, né? Que lá já é o fluxo de rodoviário, o fluxo de carros, não, assim, aquela questão muito grande, né? Então você vê aqueles congestionamento de quilômetros lá, né? Aí em Monte Castelo ainda não dá um congestionamento na rua, né? Não, aqui não. É sossegado. Bom, né? Então, pessoal, vamos comentar o que está acontecendo no mundo sobre essa questão de sustentabilidade, né? De sistema de transporte mais sustentável, né? Então, eu vou apresentar para vocês assim, 10 cidades no mundo e o que eles estão fazendo, né? A primeira é Hong Kong, então, no Japão, lá, né? Que ela está em primeiro lugar em sustentabilidade, mas lá tem uma questão também grande. Eles têm 12 milhões de pessoas utilizando o metrô lá, né? Então, lá é muito eficiente, ele não atrasa nem um minuto, ele é perfeito, sim, a questão do transporte lá, né? Então, eles estão fazendo muitas questões dessas, assim, de metrô elétrico, com sustentabilidade, são menos carros na rua, eles estimulam, se você dar carona ou não utilizar o carro, você tem um desconto, tem várias possibilidades. Mas lá funciona, o transporte público lá é um dos melhores do mundo, né? E eles têm uma quantidade enorme de pessoas lá, né? A segunda já é Zurique, a maior cidade é da Suíça, né? Também eles vão ao transporte público funciona, né? Então aquela questão muito mais do lado das prefeituras, do governo investindo em melhorias do que você estimulando a você comprar carro e colocar mais carro na rua, né? O que eles estão fazendo lá, o projeto maior deles é tentar construir, em vez de estradas de transporte por cima da terra, fazer só para caminhões por baixo. Então, fazer o que significa igual o metrô, que funciona embaixo da terra, fazer só de caminhões por baixo, né? Então, e tirar todo o movimento de caminhões em cima da terra. Ali. Já foi para São Paulo, Kate? Não, para São Paulo eu nunca fui ainda. Não. Vamos ver se eu donei. Donei. São Paulo você já foi? Donei foi jantar e deixou a gente. Eu ia perguntar se alguém já andou de metrô. Sabe o que é metrô, né, Kate? Sei. É um trem embaixo da terra. Só que lá em São Paulo, eles são 4 andares para baixo da terra, no asfalto, né? Em cada andar, ele funciona um trem, um metrô assim, né? Então, é dessa maneira que eles querem fazer lá em Zurique os caminhões. Fazer 4 andares para baixo e em cada andar os caminhões passando. Em Paris, né, que é o principal destino turístico do mundo, eles fazem tanto os trens em torno da cidade, como eles estimulam muito a bicicleta, né? Então, eles fazem um espaço específico para as bicicletas nas ruas, né? Então, eles estimulam muito isso daí. Já em Seul, a capital coreana, que é uma cidade mais tecnológica, acho que do mundo agora, eles estão diminuindo os carros. Eles estão investindo mais de novo, assim, em carros elétricos, em drones elétricos, que você tenha menos carro e fosse oferecido outras possibilidades. Em Praga também, é muita questão de novo, né, de melhorar o transporte público, deixar mais adaptável e diminuir o número de carros na rua. Para ter uma ideia, então, todos eles estão fazendo isso, tirando os carros da rua e oferecendo um transporte público melhor. Né? Viena vem em sexto lugar, que também estimula muito a questão das bicicletas, né, do uso das bicicletas, e é o que a gente falou também ali, de deixar disponível as bicicletas na rua e você só desbloqueia com o aplicativo de celular e sai com a bicicleta, nem precisa comprar. Né? Londres também está em sétimo lugar, que é um dos mais antigos linhas de metrô que existe, né?
e é bem mais eficiente, eles estão investindo muito, eles agora, inclusive, eles estão tirando aqueles ônibus de 2 andares, aqueles ônibus vermelhão que aparecem no cinema, eles estão tirando, para ficar só o metrô no meio do transporte público lá. Em oitavo ficou Singapura, em nono Estocolmo, também está estimulando os carros elétricos, e em décimo, na Alemanha, Frankfurt, que é a integração entre trens e bicicletas. Lá já você tem ciclovias e tem os vagões que é específico para você já entrar com a bicicleta. Você entra, cada bicicleta leva e sai. Tem alguma coisa parecida, mas só em 2 ônibus em Florianópolis, que é assim. Eles deixam você levar a bicicleta dentro do ônibus, mas só tem 2 linhas ali. Então, no Brasil ainda falta muito investimento nessa linha. Como a gente comentou, só 12%, primeiro porque só tem 12% no Brasil que é asfaltado, né? As ruas, BRs, e todas as demais. E ainda, por cima, ele não tem um investimento, assim, ainda nessa sustentabilidade, né? Que é, se você comprar um carro elétrico, você tem 80% de desconto. Se você oferecer um serviço público de transporte, os ônibus melhores, ainda não acontece isso. Então, pessoal, dúvidas sobre essa primeira semana? Kate, o que você achou? Qual que é a tua dúvida? O que você não entendeu? Na verdade, de boa. Acho que hoje entendi quase tudo. Eu já comecei na aula desde o comecinho, né? Porque eu estava pegando as aulas pela metade só. Agora já não, né? Agora você já tá pegando sim, o não, ritmo, agora. né? Sim, eu falei, isso. eu saindo mais cedo do serviço também. Agora, esse de setembro vai ser de bastante estudo. Bastante, isso que eu ia dizer para você, ó, eu já coloquei ali momento review. Lembra que tem que entregar aquele momento review, né? Então, você não precisa esperar no final do mês, a terceira semana, para enviar. Assim que você tiver um tempinho, essa semana você já pode fazer. Então, já elimina isso, né? Que é só pegar ali daquele onde tem os tópicos, escolhe um, escreve 20 linhas, né? E já manda, né? Então, esse você já elimina. Você pode fazer desde o início do mês. Não precisa esperar na última semana, né? Que o prazo para entregar é 23 de 9. Mas o quanto antes você enviar, já não se preocupa mais com isso, né? A outra questão é que nós temos mais um trabalho que vai ser entregue ali final de novembro. Só que a gente tem que começar desde já para ir começando a fazer ele, né? Então, na próxima aula eu vou explicar como que é. Esse PIPA chama-se Projeto Inovador Profissional de Aprendizagem. Então, na próxima aula eu vou explicar, porque já é um trabalho à parte, vocês vão ver quando vocês abrem a disciplina, ele tem ali esse projeto inovador lá como fosse uma disciplina. Então, a gente vai explicar como que faz já, para dar tempo para entregar em novembro, entregar ele daí. Então, esse é um momento. Como você falou, setembro é um mês de bastante estudo aqui, né? Que daí, só que tem que lembrar que, assim, nós só temos mais 3 meses, né? Setembro, outubro e novembro. Daí já acabou o ano. Ele também passa bem rápido, né? Então, a outra coisa, não sei como que você está fazendo, assim, você está conseguindo ver toda semana ali no portal a matéria, como que você está fazendo? Sim, às vezes eu vou lá no portal, às vezes quando, até então, porque a internet às vezes é bem complicada aqui, daí eu vou lá, e qualquer dúvida que eu Você tenho. trabalha até que horas? Eu trabalho até às 7. Trabalha de manhã e tarde? Sim, aham. Ah, tá. Porque senão você pode até, quando precisar fazer para assistir, marcar um horário com o Edson, né, e pegar a internet de lá e assistir a aula lá, ou fazer a do portal, né, as atividades lá no Polo também. Sim, Porque lá a internet tá boa. Sim, aham. Porque as nossas aqui tá caindo direto, é tanta luz, cai, a internet cai, tá horrível. Mas daí sim, eu sempre marco o horário, ele sempre vai lá comigo depois do horário de serviço. Tá dando boa. Só ir marcando que é tranquilo, né? E você também, assim, não precisa esperar, tipo assim, se você for lá e já fazer a primeira, segunda e terceira semana, pode fazer, você não precisa esperar. Você pode ir lá e fazer quanto quiser, né? Não precisa ficar esperando toda semana. E toda quarta-feira nós vamos estar aqui, a gente vai dar esse conteúdo a mais que tem do portal, explicando detalhadamente, até para tirar as dúvidas de vocês, que vocês tiverem, né?
Vamos ver se o Donei já voltou, Donei. Donei foi tomar uma água de coco lá no Ceará agora. Então, seria isso, né? Então, ó, lembrando que já podem fazer o momento review a hora que quiser, né? Segue a mesma questão, escolhe um tópico e escreve 20 linhas. E na próxima aula a gente vai fazer, além da aula, no final a gente vai explicar o que é esse PIPA, o que é o Projeto Inovador Profissional de Aprendizagem, já passando as orientações, a gente vai começar aqui a entrega dele daí em novembro. Tá bom, Kate? É isso? Tem alguma dúvida, mais alguma questão? Não, sossegado. Nossa, que bom, então. Então, hoje seria isso, nossa aula, tá? Dessa primeira semana, né? E na semana que vem a gente continua com a segunda semana de aula lá e explica, traz mais novidades para vocês. Tá bom? E semana que vem vai ser na quarta também? Sempre na quarta-feira, nesse horário. Sempre 19 horas de começa. As outras eram na A gente quinta-feira, te né? espera. Não, Será? na quarta. Uhum. Elas já estão Isso é perdidas. logística, né? Isso é logística. Ah, sim, sim. Mas seria isso, então. Daí na próxima a gente continua. Beleza. Então tá. Boa noite. Boa noite. Até mais. É.